Nesta semana, vários meios de comunicação informaram sobre a operação que descobriu uma fraude de 9 milhões de reais contra a Copel. Um advogado e um perito particular foram presos. Segundo as investigações da Polícia Civil, os suspeitos procuravam fumicultores, perguntando se eles teriam interesse em entrar com ações da Justiça contra a Copel, alegando perda de produtos devido à falta de energia. Eu entrei em contato com o advogado Laércio Lewandowski, que atua na região de São João do Triunfo, também Rebouças, e há muitos anos trabalha com esse tipo de causa. Ele detalhou sobre como se procede nesse tipo de ação e os cuidados que os fumicultores devem ter. A sua opinião com relação ao trabalho, seja da Polícia Civil, seja dos órgãos competentes que efetuaram essa operação causa-ganho, como é que o senhor avalia esse trabalho? É um trabalho importantíssimo e até eu venho a destacar o seguinte: não prejudica aos agricultores que trabalham de forma correta e também aos operadores do direito. Por que não prejudica? É um procedimento que já deveria ter sido adotado antes, para evitar realmente que pessoas mal intencionadas venham a prejudicar aqueles que estão pleiteando corretamente os seus direitos. Por que isso? É um trabalho que já vinha sendo desenvolvido desde 2001, é quando iniciei a fazer uns trabalhos neste sentido, ou seja, no qual sentido? De pedir o ressarcimento à Copel pela interrupção no fornecimento de energia e, ao mesmo tempo, acarretando prejuízo ao agricultor no instante que ele estava secando o tabaco. Certo. Bom, o senhor, como tem ampla experiência nessa área, em virtude das causas que o senhor já defendeu com relação a isso, é um direito, então, do fumicultor, do produtor de tabaco, ingressar com esse tipo de ação. Mas qual que é a metodologia correta para ser feito, doutor? Olha, o que não podemos admitir nesses trabalhos, porque existe e envolve recursos públicos, porque quando você entra com um pedido contra a Copel, que é uma empresa de economia mista, ou seja, também tem recursos públicos, há necessidade de que seja feito um trabalho com muita lisura, ou seja, com muita transparência. E qual o procedimento correto que sempre nós fizemos? O agricultor, uma vez deparando com o prejuízo, o agricultor procura um técnico habilitado, inscrito no CREA, para que esse técnico faça um levantamento, um laudo pericial. E ele entrega ao produtor esse laudo. E o produtor procura, sim, daí um advogado para ingressar com o pedido. E quando o advogado recebe esse pedido, no caso todos os processos que eu atuei, primeiro comunica a Copel informando a existência do caso, ou seja, olha, houve a interrupção no fornecimento de energia e com esse fornecimento de energia, interrupção no fornecimento de energia, prejudicou a secagem do tabaco porque paralisaram os motores, não houve fornecimento de energia, os motores pararam e não circulou o ar e o fumo acabou apodrecendo ou perdendo muita qualidade diante dessa interrupção. Ou seja, o serviço da Copel, ela tem que ser contínua, não pode ser interrompido. Então é uma matéria de direito administrativo constitucional e ao mesmo tempo é uma matéria de direito agrário e também envolve o direito civil. No início era um processo bastante complexo, porque nós tínhamos que saber também todo o processo de colheita e o processo de secagem, que é diferente. O processo de colheita são 4 fases, né, do pé. Então ali você tem o bacheiro, o meio pé e a ponteira e também nessa ponteira tem o B e o T, né? Então essas são as fases da colheita. Daí tem a fase da secagem. No início a secagem do tabaco ela até não é tão prejudicada quando ocorre a falta de energia elétrica. Mas no meio desse processo de secagem, 1, 2 horas, 3 horas já é suficiente para danificar o produto. E vamos colocar ainda, a Copel obtém um recurso muito bom com o trabalho dos produtores, porque nós fizemos um levantamento
Cada fumicultor por ano paga em torno de R$2.000 a companhia fumageira. Então, só multiplicar pela quantidade de produtores rurais que realmente estão trabalhando nesse momento. E as indenizações têm que ser coerentes, razoáveis. Acontece que nós vimos na região muitos casos que extrapolam a normalidade. Né? Inclusive, há envolvimentos de políticos, de outras pessoas para tirar proveito de um trabalho honesto, correto, que foi feito e executado há vários anos. Jamais foi definido entre nós, que é trabalhado de forma legal, honesta, a causa é ganha. Por que nunca foi definido? Porque todo ano ele vai sendo analisado e todas as colheitas, elas têm as suas alternâncias. Né? E depende sim de um trabalho sério, honesto por parte do perito. Doutor Laércio, agora pela sua experiência, até que o senhor comentou conosco aqui, na média, o transcorrer de um processo como esse normal, um fumicultor teve um problema, uma queda de energia elétrica na propriedade dele, ele ingressou com esses trâmites que o senhor acabou de mencionar. Na média, quanto tempo leva toda essa tramitação até que ele, digamos assim, entre aspas, possa ser reembolsado? Veja, Cleito, no início, como eu falei, os processos demoravam anos, porque eram muito bem analisados. Por exemplo, os que eu iniciei, os primeiros foram na comarca de São João do Triunfo, o juiz de lá negou o pedido. Aí houve recurso para a turma recursal. Na época era a turma recursal única dos juizados especiais. Novamente ocorreram outros fatos. O juiz de lá negou de São João do Triunfo. Houve recurso, Tribunal de Justiça, então o Tribunal de Justiça acatou os pedidos. Posteriormente, novos casos. No início, a FUBRA fazia o levantamento, fazia a perícia. Depois, a FUBRA não quis mais fazer. Aí precisou de contratar um profissional habilitado. Houve, aqui na comarca de Rebouças, foi através de técnicos contratados e apresentados num processo em que a Copel acabou fazendo acordo. Então, um processo muito bem transparente. Alguns casos não foram julgados favoráveis, em razão do processo, da tramitação. Uns 10 casos de 50 não foram favoráveis. E então foi amadurecendo, daí a ponto de várias decisões favoráveis aos agricultores proporcionarem decisões mais rápidas, né, como nós tivemos. Então, de anos que tramitavam, passaram os processos a tramitar de uma forma mais rápida até ter um resultado menos de um ano, um pouco mais. Certo. E hoje, com a facilidade que ocorreu diante dos entendimentos dos nossos tribunais, o processo tramitou de uma forma mais rápida e nesse instante aí deu margem às pessoas mal intencionadas. Pois e é justamente isso que o fumicultor que está nos ouvindo nesse momento tem que tomar muita atenção, muito cuidado, se ocorrer isso na sua propriedade, a saber aí como proceder, então, né, doutor? Isso, procurar um profissional que tenha boas informações, né, desse profissional, a pessoa que faça corretamente, não pode ter envolvimento de forma alguma de pessoas interessadas em aproveitar politicamente, a título de exemplo, dando. O agricultor pode procurar qualquer advogado profissional. E esse advogado, eu vou dizer, não quero ensinar o pulo do gato, né, a gente quer falar, mas é importante mencionar que deve ser feito da maneira mais transparente possível. O profissional, o advogado recebeu o laudo de um perito, comunicar a Copel para que ela vá até a propriedade do produtor e veja o produto, constate realmente se este laudo está correto. Então, e depois em juízo, daí vão os contratos das produções anteriores, né, informações, fotografias, ouvido testemunhas, e o perito volta novamente a ser ouvido. Então, se houver tudo isto, o processo vai ser mais transparente possível. Até porque, pegando por base essa matéria que está circulando essa semana em praticamente todos os meios de comunicação, onde o prejuízo chega a R$1 milhão, depois o próprio produtor pode correr o risco de ser envolvido como participante na fraude, que depois ele provar que não participou é diferente, né, doutor? Sim, e aí que eu destaco a importância desse trabalho.
da polícia e do Ministério Público, porque tem realmente proteger aqueles que querem trabalhar de uma forma correta, Cleito. Não favorecer pessoas que não acham que é algo como causa-ganha. Não é. É algo sério, envolve recurso público, envolve direito dos agricultores e que não podemos ser envolvidos por situações obscuras. E o agricultor, todos nós que trabalhamos na área, em qualquer setor, importante é destacar a honestidade, a transparência. Sendo assim, as questões vão tramitar de uma forma mais correta possível. Né? Podem ocorrer erros, isso acontece, é normal, o ser humano, mas não que ocorra má fé. Muito bem. Eu conversei com o advogado, Dr. Laércio Lewandowski, falando hoje, de modo especial, sobre essa questão, quando ocorre queda de energia, de modo especial para você que é fumicultor, que tem a sua produção e a secagem utilizando aí estufas elétricas, todo cuidado é pouco, como o advogado acabou de mencionar aqui, para que você possa garantir seus direitos quando se ocorrer a queda de energia elétrica. Então, tomar cuidado, até porque, como já mencionamos, ocorreu esse fato na região dos Campos Gerais, onde a polícia acabou, felizmente, descobrindo, envolvendo profissionais da área do direito, também, como a própria matéria diz, envolvendo várias pessoas, algumas presas, outras sob investigação, mas está aí, servindo de alerta para você. Como o Dr. Laércio falou, se ocorrer, procure então pessoas idôneas que possam ajudar e não trazer problemas a você. Dr. Laércio, agradeço a sua participação. Algo mais, seja à vontade e até o próximo dia. Parabéns, Cleito, pela iniciativa. E finalizando, um alerta aos agricultores e a todos, alerta aos cidadãos. É o momento que nós temos no nosso país de refletirmos sobre que país nós queremos. Nós queremos efetivamente um Estado, um país em que se busque a justiça, se busque o direito e que se respeite o direito dos demais. Quando envolve recurso público, né, como é o caso da Copel, está também sendo atingido outros setores, a saúde, a educação. Então é muita responsabilidade da nossa parte agir corretamente para que nós não tenhamos mais problema. Eu temo sim que com esse fato pessoas e agricultores bem intencionados venham a ser prejudicados. Mas, com o passar do tempo, nós iremos demonstrar que tudo isto só vem em benefício à população, aos produtores rurais. Um grande abraço, Cleito, e a todos os internautas e aos ouvintes.